E aí galera, dessa vez mais um vídeo aqui. Dessa vez, eu quero falar um pouquinho sobre o Rei Harold de Elbaf. Eu já falei em outro vídeo que eu ia fazer um vídeo específico só para ele. E eu fiz umas pesquisas para pegar umas referências históricas que eu acredito que vão ter muita base, vai ser utilizado dentro do arco. Então eu vou falar um pouquinho aqui das referências sobre o Rei Harold, sobre como vai ser o personagem, como ele vai ser retratado, que eu acho que a maior parte já está sendo pelas coisas que saíram dos capítulos recentes. Aí eu vou falar do rei, das relações dele com o exterior, principalmente o governo mundial, e com o próprio Elbaf, mas também não só isso, não só apenas ele, mas no geral da cultura de Elbaf em torno de Nika também. Eu vou falar um pouco disso. Então, para começar, as referências que eu peguei, depois eu coloco aí na descrição qualquer coisa, se alguém quiser ler, são textos interessantes. Mas primeiro de tudo, vamos por partes aqui. Vou falar um pouquinho sobre um texto que é sobre a unificação da Noruega, o outro que é a cristianização da Noruega. E aí depois a gente comenta livremente sobre as coisas. Mas vamos manter essa ordemzinha aqui. Primeiro falar sobre os Scalds, que era praticamente os bardos da época dos vikings e tal lá. Que eles cantavam em forma de poesia e tal. E muitas vezes era para valorização de um guerreiro, para legitimar reis e não sei o que e tal e pá. E aí eu queria evidenciar aqui que eram os valores vikings que eles costumavam valorizar nas canções, que eram coragem, bravura, ousadia, abandono do amor, desprezo pela morte, generosidade, força da mente, fidelidade e astúcia. Que daqui eu acho que Loki de Elbaf, pra gente não misturar com Deus, né? Loki de Elbaf, eu acho que ele é, bem dizer, a personificação da essência viking no arco, tá ligado? Alguns outros carregam muitos elementos também, mas eu acho que ele é a caricatura desenhada, por assim dizer. E eu acho que no Nika também dá pra gente pegar bastante coisa dessas características que eu mencionei. Por exemplo, para Nika agora, depois a gente vai pra Loki. A coragem dele de ser um guerreiro, que reflete muito na personalidade do Luffy em si, né? A coragem de bater de frente, independente do oponente, da adversidade, da situação que você se encontra, pelo ideal que você acredita, pelos companheiros e tudo mais. A bravura entra nessa parte também, e a ousadia também, tanto quanto o Luffy queimando a bandeira do governo mundial e tal, indo atrás da Robin, porque também tem a questão da fidelidade, da generosidade. Nessa parte dele queimar a bandeira do governo mundial, declarando guerra ao mundo inteiro para salvar uma companheira fiel, leal, mostrando esse ato de generosidade. São valores que são tanto do Luffy quanto pro Nika, na questão de ser um guerreiro da libertação, que luta para salvar as pessoas, mostrando a generosidade do próprio coração, para libertar as pessoas que são escravizadas e tal. A astúcia também. Dá para falar que o Luffy não é muito inteligente, mas a astúcia vai além de inteligência. O Luffy é astuto, e ele consegue pegar, perceber, brincar, soltar uma piada, algumas coisas, se virar bem em batalhas em que ele está sendo oprimido, por assim dizer, durante a luta de maneira boa. E isso dá para encaixar um pouco a astúcia também nessa malemolência dele em questão de lidar com essas coisas. A força da mente dá para refletir diretamente na presença do Haki do Rei, o espírito forte, convicto, e o desprezo pela morte, quando ele vai ser morto lá em Logtown pelo Bug, que ele tá rindo. Desprezo pela morte não é tipo ter medo, por exemplo. É você encarar ela, mostrar que você não liga pra morte. Você morrer é só mais um acontecimento, tá ligado? Você despreza a presença dela, você não deixa ela te afetar. Você ignora ela e segue sua vida, tá ligado? Eu acho que muitas dessas características, à sua própria maneira, se encaixam tanto no Nika quanto no Loki. Só que para lados e situações um pouco diferentes, já que cada um tem o seu ponto forte principal de personalidade. Para Nika tem essa questão toda da gentileza, da pureza, da inocência do Luffy também e tal. Do Loki não, tem a malícia, mas ele é imprudente. Ele é corajoso, ele é ousado, foi desafiar o pai, formou uma rebelião contra o pai, desprezou a morte recentemente também, mostrou a generosidade, ele falando de Dendemushi com um colega dele, e o colega dizendo que ele era gentil à sua própria maneira. Então ele também tem essas características, ele é astuto, ele faz planos, tá ligado? Ele tem essas características também, fidelidade também ele tem aos lobos e tal, só que o desprezo pela morte vai além dele próprio.
ele também usa essa questão da valorização da morte que os vikings tinham na cultura deles, a questão do Valhalla, da glorificação também em cima disso, de morrer lutando como um exemplo de guerreiro. E ele também tem isso. Mas aí, eu tô comentando aqui, ó, as lendas a respeito de Nika herdando muito além da religião em cima dessa figura devido à existência do Akuma no Mi da entidade, né? São repercutidas pela personificação de um ideal e de valores amplamente valorizados pelos gigantes de Elbaf. E eu já estava comentando agora sobre essas características, sobre situações frente ao que é colocado, sem abandonar os princípios aos quais acredita, independente das adversidades, se unindo às características já citadas. O título de Guerreiro da Libertação, as representações gráficas antigas, sempre atrelam ele a armas também, mostrando que sempre teve em situações de conflitos, dispostas a encará-las frente a frente. Então a gente percebe essa meio que uma sintonia, por assim dizer, um leve paralelo, para a gente também não forçar tanta barra aqui. E a resistência do ideal viking e de Nika, ao mesmo tempo, mesmo após a queda de sua crença e a ascensão de novos deuses, que são os Tenryubitos, e o controle político do governo mundial. O governo mundial assumiu o controle do mundo. Obviamente o nome é governo mundial por um motivo, né? E ele sempre busca apagar e impedir pesquisas e conhecimento da massa a respeito das coisas do século perdido. E Nika está fortemente ligado a isso também. Então, Elbaf não ser uma nação ligada ao governo mundial para pagar os tributos e tal, mostra isso também, que muita gente não conhece Nika e tal, e lá ainda tem essa resistência cultural, mesmo toda a narrativa sendo criada para os Tenryubitos serem tratados como deuses. E eles ainda têm essa repulsa em aceitar isso que está sendo imposto no mundo afora, no mundo de One Piece, né? Que aí, fazendo um paralelo, a chegada das escrituras com o cristianismo permitiu guardar as tradições ancestrais. Só que aqui é difícil falar isso, porque pelo que é falado no mangá, essas escrituras bem antes de tudo isso do governo mundial e tal. Apesar de que os vikings não tinham uma cultura escrita tão forte, eles até tinham algumas coisas rúnicas, mas era mais ritualista do que para guardar acontecimentos e tal. A cultura deles era praticamente toda oral nesse sentido. E em One Piece não. Pode ser um paralelo tanto pela situação que eles estão passando, que eu vou comentar mais quando chegar na parte de comentar sobre a cristianização da Noruega e fazer o paralelo com One Piece, mas isso também faz com que os gloriosos vikings da era heróica dos vikings fossem valorizados ainda mais, legitimando descendências, e One Piece sendo refletido como uma busca pela grandiosidade nacional do país, reconhecimento como guerreiros, independência e expansão, resgate cultural, e a gente vê isso muito forte em Loki. O Hyrule tem um pouco disso, o guerreiro que eles valorizam mais, que é o guerreiro mais velho de Elba, o Yaro, como sendo o maior guerreiro respeitado, o guerreiro mais respeitado de Elba, o guerreiro mais velho. Essas coisas tudo permanecem, sabe? É uma forma deles manterem firme a tradição deles ainda. Essas escrituras que ele fala sobre Nika também é uma forma de manter essa conexão com o passado. A gente viu também a questão de o rei Herod. Ele tinha sangue dos gigantes ancestrais, tinha o chifre, tinha muita conexão com a guerra, que era a época em que Elbaf dominou o Novo Mundo, era a nação mais poderosa, que o Loki aparentemente tenta fazer com que ela seja novamente. Outra coisa aqui, ó, principais motivos que impulsionavam os escandinavos a irem a viking, né? Que é uma profissão. Não é uma profissão no geral, é uma atividade. É a pirataria. Viking é pirata, literalmente. Aí tinha aqui liberdade, riquezas materiais, entusiasmo, aventureiro, curiosidade, controle sobre o mar, satisfação de necessidades, prestígio, boa posição social. Dá para relacionar certas características que é atrelado a Nika, enquanto Deus também, sendo um fator que torna essas características parte da cultura de Elbaf, né? E os tipos de guerras, vikings, são as guerras das sagas, as famílias contra famílias, né? Principalmente, geralmente, no caso, para vingar ofensas, quando tem desavenças, aí tinham batalhas entre as famílias para resolverem esses problemas, seja duelos ou batalhas em grandes escalas, que aí dá para colocar um pouco, mas aí seria dentro da mesma família, né? O Loki contra o pai dele, tiveram essa desavença, teve a batalha para resolver, o Loki saiu vencedor, né? Ações da Casa Real, reis iriam coletar taxas e apoio, se aceitassem era recompensado e se recusassem eram combatidos. A questão de tentar facilitar, fazer com que as ideias e as coisas que o rei tenta implementar sejam mais facilmente passadas para a população com o apoio de outros grandes nomes da região, sabe? E aí se não tinha, ele ia lá e eliminava a oposição praticamente. Aí tinha a pirataria, né? Que era a busca pelas riquezas e prestígios para punir ou vingar desafetos. E aí eles também saíam para coletar recursos e tal, não sei o que, tinha vários motivos. E as campanhas de exército real, que era similar a você sair a viking como pirata, né?
só que organizados por reis, com exércitos muito maiores, buscando terras para colonizar, né? Tipo um império mesmo, buscando uma expansão territorial, só que no caso ia para o mar, para atrás de novas terras, ao invés de ser apenas no continente em que você tá e além. E a guerra estava diretamente ligada à cultura viking, e isso refletia diretamente nos deuses, né? A honra e a força eram refletidos em Thor, a educação, sabedoria e poesia, além da guerra, refletidos em Odin. Isso também volta em Elbaf com a questão da escola, porque tem a biblioteca frente a um lago. Aquilo tudo para mim é uma grande representação do Poço de Mimir, que é o poço do conhecimento da mitologia nórdica, e isso também é uma referência a eles valorizarem essa questão cultural, a poesia, que o Odin também era o deus do poeta, graças ao hidromel da poesia e tudo mais. Então, a cultura viking é mais do que só guerra, né? Tem outros valores que às vezes passa despercebido. O Oda colocou nessa questão deles resgatarem os livros de Ohara, manter a cultura, a tradição, conhecimento vivo, que é algo que o Odin valorizava muito também, que é muito interessante. E após a morte do pai, agora falando um pouco mais do Harold que unificou a Noruega. Após a morte do pai do Harold, o Halfdan Negro, seus territórios foram atacados por outros lords. E aqui o meu paralelo é a chegada do governo mundial em Elbaf para recrutar Loki. Eles tentando recrutar Loki para os Cavaleiros Sagrados era uma forma muito mais fácil de assimilar Elbaf ao governo mundial, porque dessa forma eles teriam um residente do próprio país, que seria apoiado pelo governo mundial, colocado no trono, e ali a Elbaf seria uma extensão territorial do governo mundial, com maior influência direta, inclusive, porque ali, como foi falado, Loki se tornaria um Tenryubito. Aí ele se tornaria um deus na terra de Elbaf, reinando diretamente ligado ao governo mundial, com uma influência muito mais facilitada e também muito mais fácil de fazer com que o pessoal de Elbaf aceitasse, porque eles estariam colocando um próprio cidadão do país. Só que a gente viu que o Loki rejeitou e tal, então provavelmente agora eles vão usar a força. Podem tentar receber reforços, ou os únicos 2 Cavaleiros Sagrados que estão lá podem tentar forçadamente eliminar as grandes forças e dominar o local. Vamos ver como é que vai ser desenvolvido isso, mas é algo que é um paralelo. E para mim estava óbvio que Loki não seria o principal antagonista, mas que o governo mundial iria para lá. E como agora eles estão sem um rei, eles estão fragilizados, porque eles não têm uma liderança para manter o povo completamente unido. Alguém pode até tentar, mas como não tem esse exemplo de liderança colocado no trono, porque os reis, tem outra coisa aqui, ó. O papel de um monarca escandinavo é a articulação com aristocratas, fornecer proteção, estar à frente nas guerras e nas relações com outros povos, além do significado religioso de ser descendente dos deuses ou grandes heróis, sendo mais similar a um líder militar. Então a presença do rei era importante por isso. Ele conseguia unir a população, gerar um exemplo de proteção, fazer com que eles se sentissem mais seguros e ser aquele que iria liderar para a batalha. Ele tinha que ser também um grande guerreiro. Conquistas em batalha valorizava, gerava um apoio, fazia com que você fosse mais merecedor de estar ali do que alguém que não é um lutador. E sem essa presença desse líder, o pessoal de Elbaf ficaria mais desorganizado para lidar com a ameaça. E outra coisa também aqui que é interessante, eu não sei como é que isso vai ser abordado. Que os reis eles proporcionavam presente, mas fica de curiosidade também, porque muitas vezes o pessoal não era leal em si à pessoa, a figura, né? Mas eles se relacionavam baseado em interesse. Isso era comum. Então, eu não sei como vai ser essa questão do governo mundial com Loki. Seria um interesse mútuo ali, para tornar ele rei, e o governo mundial ter Elbaf como aliado. Mas vamos ver como vai ser o desenvolvimento em cima disso. Então é isso, galera. Encerrando aqui a primeira parte do vídeo. Aguardem a próxima e valeu!